Olá, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre aba. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos estudar sobre a construção e o uso de material estruturado na escola, o modelo Teacher. Bom, para isso nós precisamos conhecer mais sobre o modelo Teacher, tá? E para isso também nós precisamos conhecer um pouco sobre a psicolinguística. Afinal, foi onde tudo começou, tá bom? Então, gente, a construção do modelo Teacher foi uma forma estrutural que é de fundamental importância que saibamos que a sua base conceitual, tá? Ela compreende a mente e os cenários de construção no qual esse método está inserido, ou seja, a psicolinguística e a teoria behaviorista, certo? A psicolinguística é exatamente a área de estudo vista sobre uma ótica mais disciplinar, que tem trazido grandes contribuições para o campo da educação. E como diz Cabral, é uma ciência que se ocupa em observar, descrever e explicar os processos envolvidos na comunicação. Então, há uma mensagem que é comunicada por meio de um canal, determinado contexto e um determinado ambiente. E em relação ao autismo? Bom, ao se referir ao autismo, a psicolinguística buscou estratégias para poder compensar os déficits comunicativos desse transtorno, tá? Como a utilização de recursos visuais, proporcionando assim a interação entre o pensamento e a linguagem. E para ampliar as capacidades de compreensão, em que a imagem visual vai ser a geradora dessa comunicação. Então, é possível observar que há uma preocupação nessa abordagem, tanto quanto a utilização, né, dessa abordagem para que ela seja feita corretamente, quanto na comunicação que é expressa pela pessoa, né, para que haja comunicação do seu pensamento através da presença de recursos visuais que vão estimular cada vez mais essa sua interação. Então, a construção do modelo Teacher foi baseada no behaviorismo. É muito comum nós utilizarmos o termo causa e efeito, ou ainda estímulo e resposta, quando nós estamos nos relacionando a determinadas ações. E esse conceito, ele está muito presente no nosso senso comum, muito mesmo. E ele é fruto de um conceito científico, justamente da teoria behaviorista, que vai explicar a interação que há entre a aprendizagem e o meio no qual essa criança ou essa pessoa ela está inserida, tá? Então, a tônica da visão desse behaviorismo, desse método ou desse mundo behaviorista, ele vai estar no comportamento observáveis e mensuráveis da pessoa, nas respostas que essa pessoa vai dar aos estímulos externos, aos estímulos que ela recebe, e também naquilo que vai acontecer de acordo com a resposta, ou seja, a consequência. Ela vai receber estímulos e vai haver consequência desse recebimento de estímulo, tá? Então, a contribuição que essas abordagens dão é muito importante. E ela, aplicada de forma prática, levam justamente à formação da estrutura do método Teacher, que é considerado na prática pedagógica a importância dos estímulos do ambiente, a importância dos reforços positivos para a assimilação, a acomodação da aprendizagem. E ainda a criação de alguns pontos de desequilíbrio que levam o educando
a buscar as novas aprendizagens, tendo como base o conhecimento que já foi assimilado, o conhecimento que já foi adquirido. Dessa forma, a gente vai buscando relembrar alguns conceitos, né, algumas informações básicas, para que haja a compreensão desse método, tá? E aí, gente, na construção desse método, a prática pedagógica ela vai ser motivada a atender crianças com algum tipo de transtorno na comunicação, dentre elas, crianças com autismo, tá? Já que a gente sabe que o autismo, ele tá em uma tríade que compreende a linguagem, o comportamento e a interação, que hoje já não se chama mais tríade, já é mais conhecido como duade. Por quê? Porque colocaram a interação e o comportamento junto, tá? Mas você pensando na tríade ou você pensando na duade, vai dar tudo certo, tá? Lembrando que uma criança com autismo vai ter um déficit na comunicação, tá? Na sua linguagem, no seu comportamento e na sua interação social, certo? Então, o método Teacher, ele já tem, né, como um significado ser um tratamento, que eu prefiro chamar de intervenção, e educação para crianças com autismo e transtornos relacionados à comunicação. Então, a tradução de TEACH é tratamento e educação para crianças com autismo e transtornos relacionados à comunicação. Bom, eu não posso fugir da tradução, né? A tradução traz tratamento e muitas pessoas também, muitos estudiosos, trabalham com o termo tratamento. Por que que eu, particularmente, prefiro intervenção? Porque o tratamento me dá aquela ideia de que eu vou tratar, de que eu vou curar, e eu não vou, né? A gente sabe que a gente vai fazer intervenções variadas, intervenções maravilhosas, mas que o autismo não tem cura. E, porém, as nossas intervenções vão oferecer àquela pessoa com autismo uma melhor qualidade de vida, uma melhor interação, tá? Mas o termo é esse e a gente vai respeitar o termo, tá certo? E esse termo, ele foi desenvolvido por um médico, por um especialista, por um médico chamado Eric Schopler e seus colaboradores, né? Toda a sua equipe. Afinal de contas, a gente sabe que um estudioso sempre precisa, né, dos seus colaboradores para fazer várias descobertas. E isso me traz a ideia do quanto é importante a equipe multidisciplinar na intervenção de uma criança, seja dentro da escola ou seja dentro da clínica. O quanto a interação com a equipe multidisciplinar é importante, pois juntos o nosso trabalho se torna muito mais eficaz, tá? E aí, gente, esse médico chamado Eric, na década de 70, justamente no departamento de psiquiatria da Faculdade de Medicina, ele se utilizou de uma avaliação que levou em conta alguns pontos fortes e algumas fragilidades para construir programa individualizado. Essa comparação com os métodos de intervenção já existentes, se a gente for comparar o método Teacher com outros métodos, a gente vai ver que o método Teacher contempla questões de cunho educacional, relacionada à parte pedagógica e à parte formal da aprendizagem do educando, além de contribuir para o seu desenvolvimento comportamental. Então, a implantação deste programa, né, ele foi implantado primeiramente, né, por associação, uma associação chamada AMA, que é a Associação de Amigos Autistas, e depois ele passou a ser conhecido pelas APAES e posteriormente por toda a sociedade, tá?
Método Teacher oferece instrumentos de comunicação para essas crianças que têm um déficit na comunicação, dentre elas, como eu já disse, os autistas. E ele pretende desenvolver habilidades comunicativas em contextos naturais, certo? Com objetivos específicos e com uma série de sugestões de atividades para avaliar essa pessoa e para programar as atividades, tá? Então, gente, o que a gente pode pensar mais sobre esse método, tá? Esse método Teacher, como um programa que envolve o atendimento educacional e pedagógico multidisciplinar, ele vai ter a sua epistemologia na teoria comportamental e na psicolinguística, tá? E aí, ele vai ter elementos reforçadores quanto ao uso de recursos visuais que vão objetivar ampliar as habilidades e as compreensões da comunicação. Então, é um trabalho que é feito por meio de observações da forma como o estudante, como o aluno, vai responder aos processos. E vai ter uma gama, né? Vai ter assim um vasto material, vários recursos, situações, instrumentos e atividades que vão representar, que vão ser apresentadas das mais diferentes formas, nas mais diferentes estruturas. Então, não é algo totalmente fechado. E nós vamos, através desse método Teacher, destacar a comunicação, a autonomia e várias outras competências que essa criança com autismo ou com uma deficiência na comunicação vai apresentar, tá? Existem alguns princípios e algumas estratégias que nós vamos utilizar para estruturar o espaço do tempo em que nós vamos utilizar o método Teacher, bem como a utilização de materiais, das atividades que vão possibilitar a esse educando, a esse estudante, a utilização desse método, certo? Para que a gente possa mobilizar de forma interna e facilitar, assim, o processo da sua aprendizagem e da sua autonomia. E vamos aqui para algumas características do método Teacher. Fornecimento de informações claras e objetivas das rotinas. É necessário um ambiente calmo e um ambiente previsível. Então, nós vamos oferecer aos nossos alunos informações prévias, informações claras e bem objetivas sobre a rotina dessa criança. Nós sabemos o quanto a rotina é importante para pessoas com autismo. Na verdade, a rotina é importante para todas as pessoas. Com pessoas com autismo, ela deixa de ser importante para ser primordial, tá? Nós vamos oferecer a essa pessoa um ambiente calmo e um ambiente previsível. Calmo, porque todas as pessoas precisam dessa calmaria para poder aprender. Ninguém aprende em um ambiente estressante, em um ambiente cheio de comunicações, tá? Nós já ficamos, né, meio que desconcentrados quando o ambiente tem muita informação. Imagine uma pessoa com autismo, tá? Previsível, porque dessa maneira nós vamos diminuir a ansiedade dessa criança, tá certo? Então, quando nós preparamos uma rotina e essa criança, ela já tem uma base do que vai acontecer, há uma diminuição enorme da adrenalina, tá certo? Diminui bastante a ansiedade e aumenta a possibilidade de aprendizagem, de assimilação do conhecimento ou do comportamento que nós queremos ensinar a essa criança. O atendimento
a sensibilidade do aluno aos estímulos sensoriais. Então, nós precisamos ser sensíveis à questão desses estímulos, à questão da sensibilidade do aluno. Nós precisamos respeitar essa sensibilidade, nós precisamos respeitar os seus limites e dessa maneira nós vamos trabalhando cada vez melhor com esse aluno. E aos poucos nós vamos inserindo estímulos para diminuir essa sensibilidade, tá? Então, tudo isso vai ser trabalhado aos poucos. Nós não podemos trabalhar a questão da sensibilidade desses alunos de forma abrupta, tá? Sugestão de tarefas diárias para que de acordo com o que a criança já é capaz de realizar. Então, nós não vamos trabalhar apenas dentro da sala de aula. Nós vamos trabalhar também dentro de casa. Por isso que é muito significativo que a família esteja em consonância com tudo que acontece dentro da escola. Para que uma intervenção tenha sucesso, é necessário que haja a união, que haja a parceria entre toda a equipe multidisciplinar que compõe a parte pedagógica, a equipe multidisciplinar que acompanha essa criança nas terapias e a família, os responsáveis por essa criança. Então, tudo isso precisa falar a mesma língua, precisa estar em consonância para que haja um reforço do que está sendo ensinado a essa criança. Dessa forma, todo o processo vai acontecer de forma harmônica e de forma mais rápida, tá? Então, se cada um for trabalhar de forma individualizada, a criança vai ficar sem saber como agir, sem saber o que de fato precisa aprender, e dessa forma a gente não vai conseguir uma progressão na autonomia dessa criança, tá? E, falando em autonomia, o método também prevê a promoção da autonomia. Exatamente. Nós precisamos trabalhar bastante a autonomia dessa criança. Ela precisa ter autonomia no vestir, no comer, no andar, no saber escolher, tá? Então, nós precisamos trabalhar a autonomia dessa criança. Trabalhando a autonomia, nós vamos ter mais segurança de que essa criança vai se tornar um adolescente mais apto a lidar com a sociedade e um adulto mais maduro que vai conseguir seguir a nossa sociedade. Então, vai ser um adulto que vai lidar com as demandas que a sociedade impõe, que vai conseguir lidar com as demandas do emprego no qual ele escolheu, vai ser um adulto que vai saber lidar com as demandas de todos os relacionamentos, e aqui eu englobo relacionamento amoroso, familiar, profissional, as amizades, engloba tudo, tá certo? Então, desde cedo nós precisamos trabalhar a autonomia das nossas crianças com autismo. Adequar-se à necessidade de cada criança. Então, o método é flexível. Por mais que eu trabalhe pistas visuais, por mais que eu trabalhe determinados pontos, eu preciso trabalhar de forma flexível, atendendo à necessidade dessa criança, atendendo ao que ela precisa. Então, eu preciso conhecer essa criança, saber quais são as suas potencialidades, para que elas sejam evidenciadas, para que elas sejam ampliadas, e eu preciso saber quais são os seus déficits, para que eu possa trabalhar em cima desses déficits e dessa maneira eu possa vir a melhorar, tá? Centra-se nas áreas fortes da criança. Como eu já falei, eu vou trabalhar as potencialidades dessa criança. Isso é um estímulo maravilhoso. Se eu já for trabalhar em cima dos seus déficits, eu vou desestimular a criança. Mas se eu trabalhar em cima dos seus pontos fortes, eu vou estimular
O cérebro dessa criança vai mandar comandos para todo o seu corpo que vai dizer: olha como você é capaz, viu como você tem potencialidade, viu como você é bom nessa área? Então, eu vou primeiramente trabalhar os pontos fortes. Adaptar-se à funcionalidade de cada criança. Como eu já falei, eu vou trabalhar em cima do que a criança já sabe fazer, em cima do que essa criança já tem capacidade de fazer e de desenvolver. Somente depois é que eu vou trabalhar as outras habilidades. E também, como eu já disse, vai envolver toda a família e os técnicos intervenientes no processo educativo. Claro, toda a equipe pedagógica, toda a equipe multidisciplinar deve estar trabalhando em consonância. Bom, o método Teacher vai trabalhar na singularidade de cada criança, tá? Então, não vai trabalhar de forma geral, vai trabalhar de forma singular, buscando evidenciar as suas necessidades, as suas potencialidades, bem como as suas fragilidades. E com base nas informações que nós já recebemos quando nós fizemos a anamnese, porque nenhuma intervenção deve ser iniciada sem antes ser feita uma boa anamnese, para que a gente possa conhecer a criança através do olhar dos seus responsáveis, através do sentir dos seus responsáveis, tá? Eu vou construir uma proposta estruturada que vai proporcionar uma melhor intervenção. Eu vou mobilizar o espaço e o tempo, bem como o material e os recursos específicos. Esse objetivo, o objetivo que eu vou me fixar, ele deve perpassar todo o ensino estruturado e uma busca mais autônoma dessa criança, inserindo-a no espaço para que ela já inicie o desenvolvimento das suas habilidades. Então, eu vou precisar também conhecer o ambiente no qual ela está inserida. No caso, a escola. Eu preciso conhecer essa escola, eu preciso saber o que essa escola oferece, o que ela pode proporcionar a essa criança, para que, em cima dessas informações, eu possa propiciar todo esse planejamento, como eu já disse, organizando o espaço, organizando o tempo e preparando todo o material, todo o recurso que vai ser necessário para trabalhar essa criança, tá? Também, como eu já disse, o método Teacher não é fechado, tá? Essa intervenção, ela aponta vários caminhos e ela se torna um sistema de base visual que vai se apoiar na estrutura e vai se organizar nos recursos que são disponibilizados, visando sempre aprimorar a linguagem, a aprendizagem de conceito e também mudanças comportamentais. Aqueles comportamentos que nós julgamos socialmente não aceitos. Para quê? Para que essa pessoa, para que essa criança seja cada vez mais aceita dentro do ambiente no qual ela está inserida, tá certo? Lembrando que nenhuma intervenção visa curar ou visa mudar as características básicas de uma criança com autismo. Ela visa oferecer melhores condições de adaptação com o meio. E aí você deve estar pensando, mas Samira, não é o meio que tem que se adaptar à criança? É o meio, mas o meio no sentido de oferecer condições para que essa criança se desenvolva. Mas ela precisa também estar inserida nesse meio, ela também precisa estar apta a trabalhar nesse meio, tá certo? Então, é muito importante que a gente entenda que, ao mesmo tempo, né, que essa criança vai interagir com os estímulos que vai receber, é preciso que haja uma possibilidade de desenvolvimento de habilidades.
habilidades que venham a auxiliar em situações vividas no dia a dia dessa pessoa. Então, nós vamos ter como base as ADVs, atividades diárias de vida, tá certo? E olha só, gente, eu vou ler aqui para vocês o que Fernandes fala a respeito do modelo Teacher. Nessa perspectiva educacional, o foco do programa Teacher está no ensino das capacidades de comunicação, organização e prazer na partilha social. Assim, centra-se nas áreas fortes, como processamento visual, memorização de rotinas e interesses especiais, devendo ser adaptado a diferentes níveis de funcionamento e às necessidades individuais de cada criança. Teacher é um modelo de ensino que, através de uma estrutura externa, organização do espaço, materiais e atividades, permite criar mentalmente estruturas internas que devem ser transformadas pela própria criança em estratégias e, mais tarde, automatizadas a modo de funcionar fora da sala de aula, em ambientes menos estruturados. Fernandes diz isso, tá certo? E está no seu livro, que foi editado em 2010, tá? Tá na página 28, caso alguém queira conferir. Então, gente, que Fernandes traduz, ele sintetiza muito bem o que é um método Teacher. Ele vai ter início na sala de aula, mas ele vai perpassar a sala de aula. Então, é importante que ele seja bem trabalhado em sala de aula, para que depois ele seja trabalhado nos ambientes externos. Afinal de contas, as nossas crianças, elas têm uma vida social e elas precisam levar tudo o que elas aprenderam dentro da sala de aula para o mundo afora, tá certo? Então, esse ensino estruturado que o método Teacher oferece tem uma grande vantagem sobre as outras ferramentas de trabalho, principalmente em relação às crianças que apresentam dificuldade na organização de espaço e de rotina. Então, esse método, ele não vai auxiliar somente na fala, somente nessa comunicação social. Ela vai auxiliar também na criação de rotina, né, na elaboração dos espaços, na exploração dos espaços, tá? E é possível que o nosso educador, ele faça adaptações das ideias gerais em relação aos espaços da sala de aula e dos recursos disponíveis, levando em consideração a personalidade da criança, as características da criança, compreendendo e respeitando sempre essas características pessoais. Bom, eu espero ter ajudado vocês, ter passado para vocês o que é o método Teacher, sua importância e como ele é feito. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar a organização dos materiais e do espaço. Aguardo você na próxima aula. E não deixa de dar uma lida no material, pois é de suma importância o seu estudo particular, tá certo? Ele vem a contribuir bastante com a nossa aula. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, vamos conversar um pouquinho agora sobre a organização dos materiais e dos espaços. Em relação à forma como são organizados os espaços e as atividades, os educadores determinam uma espécie de estação de trabalho, tá? Isto é, os espaços em separado, onde cada qual vai compor uma atividade educativa a ser
executada, a ser feita. E onde cada estudante vai trabalhar de forma isolada. As diferentes atividades organizadas pelo professor vai incluir tarefas visomotoras, como a classificação de objetos por cor, dobrar cartas, utilização de envelopes, tarefas expressas na rotina, como o cumprimento de uma agenda, tá? Com a proposta de manusear objetos, figuras, fotos e até mesmo palavras, caso o estudante precise ainda ser alfabetizado. O método Teacher possibilita o desenvolvimento da linguagem. Então, esse método vai explorar a forma concomitante sobre as linguagens expressas e receptivas, por meio de estímulos visuais, estímulos corporais, como apontar, fazer gestos, tá? Realizar determinados movimentos, tá? Assim como estímulos audiosinestésicos visuais, né? Ou seja, o toque, tá certo? Como eu fiz aqui, né? Alguns gestos. Tchau. Vem. Ali. Dá. Tá certo? Cabelo. E também esse método, ele vai envolver alguns sons, algumas palavras, alguns movimentos que sejam necessários, com a finalidade sempre de estimular a linguagem oral. Então, pode ser que eu fale assim: pega pra tia, dá, vim trazer pra tia, dá. Então, pode ser que eu precise utilizar algumas falas, tá? Não, bom, muito bom, certo? Então, a minha expressão, tá? Tanto a expressão do meu rosto, bom, né? Então, você vê que eu tô bem empolgada, tá? Eu ainda faço um gesto com a minha mão e falo: bom, parabéns, ei, conseguiu! Reforço positivo, tá? Então, eu também posso utilizar o reforço positivo. Aliás, o reforço positivo, ele é utilizado sempre, tá? Uma outra nuance que o método Teacher traz é a aplicação do método atrelada, certo? Ao uso de tecnologias assistivas. Assim é possível desenvolver de forma também concomitante, né, ao mesmo tempo, um trabalho relacionado à linguagem receptiva e expressiva, utilizando recursos de aprendizagem bem divertidas, mantendo assim o interesse e um foco maior dessa criança. Com a metodologia ativa, eu vou trabalhar de forma mais autônoma, tá? Eu vou trazer essa metodologia ativa para dentro da minha sala de aula. O aluno vai estar trabalhando o visual, vai estar trabalhando também a parte sinestésica, tá? Essa metodologia ativa vai auxiliar o meu trabalho, tá? Ela não vai fazer o trabalho por mim, ela vai auxiliar, tá bom? Todos os materiais devem estar dispostos, né? Devem estar organizados de forma sequenciada, com a finalidade de que o aprendente possa receber os estímulos e internalizá-los, colocando tais elementos apreendidos dentro de uma rotina que vai ser estimulada sistematicamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o material que eu for utilizar, ele vai precisar de uma organização a ponto que supra a necessidade dos objetivos que eu fiz, que eu planejei, tá? Dessa forma, eu vou poder trabalhar como é que eu posso dizer? A rotina do meu aluno para que ele internalize aquilo que eu quero inserir nele, tá bom? Então, é preciso que ele seja bem organizado. Por isso que é importante um planejamento prévio, um planejamento bem organizado, tá? Os estudantes, eles vão desenvolver diversas atividades de forma autônoma, por meio dessa rotina. Por isso que ela é tão importante.
E essa rotina vai envolver tarefas que ele vai fazer no seu dia a dia, elaborados através de materiais concretos, através de figuras, através de fotos, de cartões, de palavras, do que for necessário, até da metodologia ativa, tá? Então, o que é mais importante é que seja trabalhado a autonomia nesses alunos, tá certo? A aplicação do método, ele objetiva ter resultados cada vez melhor, tá? Cada vez mais palpável. E é muito importante que todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, como a família desse aprendente, o gestor dessa escola, os educadores, o psicopedagogo, o psicólogo, enfim, como eu já disse, toda a equipe multidisciplinar que trabalha nesse ambiente educacional, ele precisa estar envolvido nesse processo, tá? Para que, juntamente com a equipe multidisciplinar fora da escola, que são os terapeutas, os psicomotricistas, os psicólogos clínicos, o psicopedagogo clínico, o fono e quem mais esteja inserido nesse processo, porque a gente sabe que cada ser vai ter uma necessidade diferente, então os profissionais também vão ser diferentes, eles precisam trabalhar em consonância, tá certo? Então é preciso elencar os objetivos com esses profissionais para que, partindo de métodos básicos, a gente possa ensinar através de ambientes vivenciados pelo estudante. Então, nós não podemos trazer para a escola figuras, atividades que não estejam em consonância com aquilo que o aluno vive, aquilo que ele já sabe, tá? E por quê? Porque o nosso aluno autista, ele tem dificuldade com o imaginário, ele tem dificuldade com o duplo sentido. Então, se eu levo para ele algo que não faz parte do seu dia a dia, que não faz parte da sua convivência, vai ficar bem mais difícil a sua aprendizagem. Então, eu preciso estar em consonância com todas essas pessoas que eu já falei. Eu preciso estar sempre compartilhando ideias com a família, para que eu possa conhecer cada vez mais meu aluno e para que, desse modo, eu possa oferecer atividades que estejam de acordo com a sua vivência. E assim ele possa assimilar de forma mais fácil, de forma mais clara, todas aquelas informações que eu estou inserindo, certo? Então, se meu aluno não sabe, por exemplo, o que é beijo, eu não posso ensinar beijo e trazer uma figurinha, por exemplo, de um filho beijando a mãe. Tá certo? Então, eu preciso trazer figurinhas, eu preciso trazer todo um repertório que esteja de acordo com a vivência do meu aluno. Tá certo? Então, gente, toda essa organização é super importante, tá? E o método Teacher vai oportunizar pistas visuais que vão auxiliar esse estudante na compreensão e na execução das tarefas, tá certo? Olha o que Gonçalves diz a respeito disso, tá? Em relação à organização da estrutura física, né, de cada espaço de trabalho que vai colaborar ao atendimento de uma criança com autismo. Gonçalves diz o seguinte: o recomendável é que haja um local para a aprendizagem de atividades novas. Outro para as atividades já conhecidas, para que sejam realizadas de forma independente. E um espaço para as atividades livres. Tal diferenciação nos ambientes é explicada pelo fato de que os comportamentos e as regras envolvidos nas diversas situações são diferentes. Portanto, exigem espaços visualmente distintos, facilitando a compreensão por parte da criança. Pois é, nós precisamos facilitar. Nós somos os mediadores da aprendizagem dessa criança. Então, tudo que nós possamos fazer para auxiliar nessa aprendizagem, nós vamos. Por isso que
o ambiente vai ser um ambiente diferenciado. O ambiente sobre os assuntos que já foram assimilados por ele, que ele já faz de forma autônoma. Vai ter outro ambiente para que a gente possa inserir contextos novos, para que a gente possa inserir um repertório novo, tá? Vai ter também todo aquele ambiente livre, certo? Para que haja outro tipo de aprendizagem. Então, nós vamos trabalhar de forma diversificada, tá? E que bom, né? Que a metodologia Teacher oferece, favorece a generalização dessas atividades, né? Assim, a gente pode oferecer vários contextos para que a aprendizagem ocorra. E assim também a gente pode auxiliar no controle do comportamento dessa criança. Nós não apenas vamos observar, como nós vamos também trabalhar esse comportamento. E nós vamos estimular e desenvolver a atenção dessa criança, proporcionando uma melhor organização do seu pensamento. O método Teacher só veio para auxiliar, para contribuir com a autonomia dessas crianças, tá? E, gente, cada área, tá? Cada área que vai ser desenvolvida dessa criança é muito importante para a sua autonomia e ela precisa ser trabalhada de forma bem específica. Os profissionais que estarão envolvidos nesse processo precisam estar bem capacitados, precisam estar firmes, conhecendo bem o método Teacher. E não é difícil, não. O método Teacher é um método fácil e é um método muito gostoso de se trabalhar. É um método muito bacana de se trabalhar. E olha aqui o que Figueiredo fala a respeito desse método, né? Das áreas que esse método trabalha. Eu vou dizer aqui para você, tá? Cada área, Figueiredo diz que é possível desenvolver atividades diferentes. E olha aqui o que ele fala. São várias áreas, viu? Área de transição. O estudante sabe quais as atividades em sequência irá realizar, ajudando quanto à sua organização frente às mudanças. Por isso que é necessário, quase não sai, né? Que é necessário uma organização, que é necessário todo um conhecimento prévio, porque essa rotina é importante, né? Essa transição é super importante para o amadurecimento dessa criança e é preciso essa organização para que diminua a ansiedade, né? Como já foi dito. Área de reunião, que é o espaço destinado para a conversa, o diálogo e a planificação das atividades a serem realizadas. Então, o educador, o profissional que vai trabalhar o método Teacher com essa criança precisa de um espaço para que ele possa fazer toda a sua organização, todo o seu planejamento, para que ele possa pausar um pouquinho e pensar nessa criança, pensar em como essa criança é, quais são as suas necessidades e como eu posso organizar as atividades, o ambiente, o método. Área do aprender, o espaço para evitar a distração, ajudando o estudante frente às dificuldades, com a atenção e a concentração e no desenvolvimento de novas competências para a próxima etapa, um trabalho autônomo. Área do trabalho autônomo, o aluno realiza nessa área o trabalho de forma autônoma, de forma independente, visualizando um plano de trabalho com os indicativos das tarefas que irá realizar. Então, gente, eu já trabalhei, eu já fiz um trabalho autônomo, eu já planejei um trabalho autônomo, agora eu vou deixar que esse aluno trabalhe de forma autônoma. Afinal de contas, eu não já preparei o ambiente? Eu não já deixei tudo organizado? Então, agora é ele quem vai trabalhar. E o que é que eu vou fazer? Eu vou observar. E, gente, aqui vai uma dica pessoal, tá? Faça anotações.
é muito importante a gente fazer anotações sobre o desenvolvimento dos nossos aprendentes. Desde quando ele chegou até nós, sobre todo o seu processo e até quando nós passamos para o outro profissional. Essa anotação, esse portfólio que nós realizamos, ele vai auxiliar tanto para nós que estamos trabalhando com essa criança, para que nós saibamos como trabalhar da melhor forma, como nós também vamos auxiliar o próximo profissional, tá certo? Eu gosto muito de trabalhar com essas anotações. Assim eu não esqueço nada, assim eu observo o desenvolvimento dessa criança, eu vejo se está mais lento, se está mais rápido, se está acontecendo como eu havia previsto, tá? Então eu acho super bacana as anotações, tá? Mas isso aí é um conselho pessoal, tá bom? Gente, a área de trabalho em grupo. Espaços para desenvolver comunicação e interação social por meio de trabalhos em grupo, onde todos participam, independente dos níveis de funcionamento. Então, aqui eu vou preparar uma atividade em que o meu aluno vai trabalhar em grupo. Várias pessoas fazendo a mesma atividade, independente do seu nível de funcionamento, de funcionabilidade, independente do nível do qual a criança já se encontre, tá? Área dos jogos. Esse estudante vai desenvolver importantes funções cognitivas através do uso de jogos. Bom, nós sabemos o quanto os jogos são importantes para o desenvolvimento cognitivo e motor da criança, tanto a coordenação motora fina quanto a coordenação motora grossa. Os jogos são super importantes, além de serem super divertidos e bem aceitos pelas crianças. Então, a utilização de jogos é muito bacana, tá? Área do computador. Por meio do computador, o estudante desenvolve várias competências realizando jogos e trabalho. Pois é, essa parte tecnológica também é importante. Nós podemos trabalhar a tecnologia, até porque a nossa sociedade é toda tecnológica, então nós não podemos deixar o nosso aprendente com autismo ou com alguma deficiência na parte comunicativa de fora dessa área dessa área tecnológica. Nós precisamos auxiliá-lo a aprender a utilizar a tecnologia em seu benefício, tá? Área da leitura. Os estudantes manuseiam livros de forma livre. Aqui também se realiza estímulo para a comunicação. Então, os nossos aprendentes vão escolher livros e vão ler. E aí você deve estar pensando, mas e se ele não souber ler? Se ele ainda não souber ler, é muito importante a gente colocar o ainda na nossa fala, pois nós vamos trabalhar para que o nosso aluno aprenda a ler, tá bom? Ele vai olhar as gravuras, então ele vai fazer a sua leitura, ele vai fazer a sua interpretação de acordo com as gravuras que esse livro vai trazer. Ele pode também pedir que você leia para ele. E aí ele vai fazer a leitura mental. De acordo com o que você for lendo, ele vai imaginando tudo que está acontecendo no livro, tá certo? Área da música. Espaço com materiais e instrumentos musicais visando explorar sons e cantar canções. Nós sabemos que essa parte artística é super importante, porque vai desenvolver também o cognitivo, como vai trabalhar habilidades das inteligências, das múltiplas inteligências, como, né, nos orienta Gardner. Então, através dessa parte de música, nós vamos trabalhar diversos repertórios, tá? Nós podemos utilizar a música em nosso benefício e através dela nós vamos inserindo o repertório a essa criança. E por fim, não menos importante, áreas de pequenas refeições. Os estudantes comem os seus lanches. Então, essa parte também é importante porque nós vamos inserir alguns comportamentos, como pegar o garfo, a faca, a colher. E lembrando, garfo e faca se ele já tiver condições de pegar em faca, tá? Sempre lembrando que os objetos não podem oferecer nenhum risco à criança, tá bom?
Então, nós vamos ensinar, nós vamos inserir nessa criança como pegar um sanduíche, como descascar a banana, tá certo? Como a gente pode partir um pão ou uma maçã. Então, nós vamos aproveitar essa parte de lanche para também inserir contextos educativos, contextos de autonomia a essa criança, tá certo? Então, todo esse trabalho estruturado, ele vai auxiliar o nosso aprendente em seu desenvolvimento, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, eu espero que vocês tenham aprendido bastante e aguardo todos vocês na nossa próxima aula, tá certo? Até lá. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui falar mais um pouquinho sobre o método Teacher, tá? O método Teacher, como nós já vimos, ele vai se basear na adaptação do ambiente para facilitar a compreensão da nossa criança em relação ao seu local de trabalho e ao que se espera dela, tá? Então, nós não já conhecemos a nossa criança? Nós não já fizemos toda a anamnese? Nós não já fizemos todo um conhecimento prévio sobre essa nossa criança? Então, agora nós vamos trabalhar por meio da organização do ambiente e das tarefas de cada aluno. O modelo Teacher visa desenvolver a independência desse aluno, sempre a autonomia do aluno, de forma que ele precise do professor para o aprendizado de atividades novas, porém, possibilitando-lhe ocupar uma parte bem importante do seu tempo de forma independente. Então, embora o aluno precise do professor como mediador desse conhecimento, ele é o responsável pelo seu conhecimento, como todos os alunos são, tá? Partindo do ponto de vista que é uma compreensão mais profunda da criança e das ferramentas que o educador dispõe para lhe dar apoio, cada educador, cada professor pode adaptar as suas ideias gerais que lhe são oferecidas no espaço de sala de aula e os recursos disponíveis, até mesmo as características próprias da personalidade dessa criança. E, claro, compreendendo sempre e respeitando as características que são próprias daquela criança, né? Aquela criança como ser individual, tá? O programa Teacher, ele procura entender como a pessoa com autismo entende, pensa, vive, aprende e responde ao ambiente no qual ele está inserido, com a finalidade de promover a aprendizagem mais independente e autônoma. Mas também a finalidade, tá? A funcionabilidade daquilo que ele aprendeu. Então, a comunicação dessa pessoa precisa ser uma comunicação funcional, precisa ter uma intenção, e o método Teacher
vem para trabalhar essa funcionabilidade. O método Teacher não é um método qualquer, não é um método fechado, tá? Mas é um programa que é baseado em um sistema de orientação de base visual com apoio na estrutura e na combinação de diversos recursos para aprimorar a linguagem e a aprendizagem de conceitos e a mudança de comportamento, tá? Então, o método Teacher tem como objetivo primordial auxiliar, ajudar as crianças com autismo ou com algum déficit na comunicação a ter um melhor desenvolvimento de forma mais ampla, de modo a atingir o máximo de autonomia na sua vida adulta. Então, nós vamos trabalhar enquanto criança para que quando ela se torne um adulto, ela tenha autonomia, ela tenha independência, que é um dos principais objetivos do método Teacher, oferecer autonomia, oferecer independente. Então, quanto menos reforço essa pessoa precisar, quanto menos monitoramento ela receber, melhor vai ser para a sua qualidade de vida, tá? E é isso que o método Teacher oferece, tá? Dessa maneira, os princípios norteadores vão se organizar na prática, dando ao ambiente a força que precisa para ter uma possibilidade de formação de conceitos, de informações, de fornecimento de instruções e de organização da vida dessa pessoa desde a sua primeira infância, tá? Então, o método Teacher é trabalhado desde a primeira infância. Alguns aprendentes têm um pouco de dificuldade nessa organização. Não sabem muito bem onde ir, como chegar, às vezes se perdem no ambiente, tá? Quando as referências não são dadas de forma clara. Então, a organização do ambiente é super necessária. As pistas visuais são importantíssimas, pois vão ajudar esse aprendente a entender, a evitar distrações, vai promover foco e vai buscar garantir cada vez mais informações de uma determinada informação, tá? Alguns aspectos indesejáveis podem ser desprezados ou até mesmo modificados, sabia disso? Mas existem algumas situações que podem indicar mudanças na sala de aula, principalmente na sala de aula do ensino regular, como colocar uma mesa pequena para um aluno grande ou vice-versa. Isso é uma situação. Deixar a criança sentada lá atrás da sala, onde pode visualizar todo o grupo, toda a sala e tudo que está acontecendo. Isso vai causar uma desorganização na criança. Alguns elementos disponíveis para favorecer a agitação, como muitos quadros, painéis, algumas coisas que a gente coloca na parede, tá certo? E não posicionar a criança de forma próxima à porta da entrada. Isso também é um fator que vai contribuir para a distração da criança, tá certo? Então, é muito importante a gente definir áreas específicas para as tarefas de aprendizado, e esse aprendizado também vai ser específico. É importante identificar com clareza os limites e elaborar os materiais de fácil acesso para ajudar os nossos alunos a saber de forma autônoma, de forma independente, a sua funcionalidade e onde eles devem estar e onde ele deve obter esses materiais. Então, a gente vai trabalhar os nossos alunos para que ele já saiba onde vai ficar determinado material, qual a sua funcionalidade e quando ele vai utilizar. Tá certo? As salas de aula precisam ter esse espaço definido para que os nossos alunos coloquem os seus objetos pessoais no local adequado.
Podem ser escaninhos, pode ser armário, pode ser ganchos, podem ser caixas especiais, né? Assim, específicas, tá? A mesa do professor e seu espaço, ele deve estar separado lá no cantinho da sala de aula para que o aluno saiba onde ir no momento que precisar de ajuda, tá? Então, dentro da sala de aula, é preciso que haja uma organização. E nessa organização, o aluno vai saber onde colocar os seus objetos e onde ele vai encontrar esses objetos. Ele vai saber por que colocar o objeto ali e quando colocar. E ele também vai saber onde fica a mesa do professor. No momento que ele precisar de algum auxílio, ele já vai direto a essa mesa. Ele não vai ficar perdido na sala de aula. Ele vai saber para onde se direcionar. E isso é muito bacana. Isso já vai promovendo, tá? Isso já vai promovendo a autonomia da criança. As programações das atividades vão ajudar a prever acontecimentos diários e semanais. Então, quando o professor programa as suas atividades, ele vai estar ensinando o aluno a também fazer uma programação da sua vida pessoal, tá? Dos seus compromissos. E aí você deve estar pensando, mas não são crianças? Eles são crianças agora, mas eles vão se tornar adultos. Então, desde cedo, nós vamos estar auxiliando esses alunos a terem uma organização, não só da sua rotina, mas também da sua vida social, tá? Como eu já disse, isso diminui a ansiedade sobre o não saber o que vai acontecer em seguida. Essa ansiedade pode causar algum gatilho, tá? Nessa criança. Então, além de prever qual atividade ocorrerá depois, a rotina programada auxilia os alunos a terem uma condução de forma mais independente entre as atividades, a transição entre uma atividade e outra, tá? Então, isso vai diminuir a ansiedade, vai aumentar a autonomia, ele vai saber para onde ele vai se dirigir, tá? A programação individual do aluno, né, que é a agenda, ela pode ser indicada visualmente de diversas formas, a depender de como é o sistema comunicativo e o nível de compreensão dessa criança. Essa agenda pode ser ilustrada com fotos, tá? Pode ser ilustrada com objetos concretos e pode ser também pictogramas ou escrito, tá? Então, são pistas visuais que nós vamos dar a esse aluno, tá? E a programação da rotina, ela pode ser feita através de gravuras, de fotos, né? De objetos também, de pictogramas, e deve ser exposta em sequência de cima para baixo, tá? Sempre de cima para baixo, porque é assim que a criança vai entender, tá? Então, ela já está organizada a pegar as informações de cima para baixo, ou da esquerda para a direita, tá certo? Então, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Apresentando os itens de acordo com a ordem em que a atividade deve ser realizada. E o professor? O professor deve sistematizar e organizar esse método de ensino com a finalidade de ensinar de forma mais eficaz. Além de usar gestos, as instruções podem também ser dadas por meio de pistas visuais, tais como apresentar e posicionar materiais de forma sistemática e em sequência. Assim, ele vai utilizar desenhos e também vai utilizar instruções escritas. Organizar um trabalho de maneira uniforme, né, como eu já disse, da esquerda para a direita, de cima para baixo, vai oferecer uma sistemática, né, vai oferecer uma organização de complemento das tarefas desse aluno. E aí você pode também utilizar a instrução verbal para ajudar essa criança na rotina. E o professor, ele tanto pode auxiliar nas tarefas, como ele pode observar e ele pode auxiliar o seu aluno nessa autonomia.
Lembrando que a vida escolar é um momento super especial para a criança e ela tem todo o direito de trabalhar tudo o que a escola oferece, tá? Então, o método Teacher vem para auxiliar o professor a oferecer comandos bem mais precisos a esse aluno. Bom, por enquanto nós vamos ficar por aqui, mas logo, logo, na próxima aula, você vai ter mais informações sobre o método Teacher e nós vamos também conversar sobre material estruturado e não estruturado. Então, até a próxima. Tchau, tchau, e eu aguardo vocês.